Paz do Senhor, meus irmãos, agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que nos concede. Estamos aqui gravando mais um vídeo para o canal. Já era para ter gravado antes, mas o tempo foi corrido e não deu. Vamos dar início a uma série de estudo do livro de Atos, com a lição elaborada pelo pastor Altair Germano sobre Atos dos Apóstolos, uma série de doutrinas e práticas cristãs, que é para estudos bíblicos para a escola dominical, culto de ensino e pequenos grupos. Ela tem 13 lições. 13 lições com o estudo 1, Introdução ao livro de Atos, o estudo 2, a ressurreição de Jesus, o estudo 3, o reino de Deus, o estudo 4, a promessa do Pai, estudo 5, a grande comissão, estudo 6, a ascensão de Jesus, estudo 7, a volta de Jesus, estudo 8, o batismo com o Espírito Santo, o estudo 9, sinais e maravilha, o estudo 10, a igreja e a perseguição, o estudo 11, o privilégio de ofertar e contribuir, o estudo 12, a conversão de Paulo, e o estudo 13, a obra missionária. Uma lição muito boa, bem elaborada, que fala sobre Atos, do livro de Atos dos Apóstolos, que poderia também ser chamado o livro de os Atos do Espírito Santo. E na lição 1, no estudo 1, nós vamos ver aqui o texto bíblico. O estudo 1 é Introdução ao livro de Atos, o texto bíblico Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 a 2, e Lucas, capítulo 1, versículo de 1 a 4, que diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. E Lucas, capítulo 1, versículo 1, 2 a 4, que diz assim: Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Apareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Observe que Lucas, no livro de Lucas, no versículo 3, vai dizer que fez uma pesquisa minuciosa, procurou minuciosamente e se informar com pessoas que ainda estavam vivas de tudo que aconteceu a respeito de Cristo, de que ele ensinou, a respeito da sua ressurreição. Tudo ele procurou se informar com pessoas que ainda estavam vivas naquela época. No versículo 4 ele diz: Para que conheçais a certeza das coisas de que já estáis informado. Observe que Teófilo já tinha sido informado a respeito de Jesus, mas ele procurou se informar minuciosamente de tudo e repassar para ele. Dizem até que Teófilo foi um dos patrocinadores tanto do livro de Lucas como do livro de Atos dos Apóstolos, que para escrever ou produzir um livro naquela época era caro, e Lucas provavelmente não tinha essa condição. E diz o historiador que Teófilo foi um dos patrocinadores destes dois livros. E na introdução aqui da nossa lição, ele diz assim: o contexto geral do mundo antigo durante o período dos fatos narrado por Lucas no livro de Atos nos revela a providência de Deus para o favorecimento da pregação do Evangelho, o contexto político, a infraestrutura, a língua, a cultura letrada e diversos outros fatores contribuíram para que os apóstolos levassem adiante o cumprimento da missão lhes confiada. Mesmo sendo a igreja perseguida, mas a gente vai observar que Roma contribuiu e muito, né, para a propagação do Evangelho. Haja quem diga que não, mas eles contribuíram muito. Tanto, a gente vai observar o quê? Na língua, contribuindo com a infraestrutura, com o contexto político, a infraestrutura, a língua, a cultura letrada e diversos outros fatores que contribuíram para isso, para que favoreceram os apóstolos a saírem para pregar o Evangelho. Mesmo sendo perseguido, mas Roma dava toda a condição favorável para que o Evangelho de Cristo fosse propagado. E contribuindo um pouco mais para a introdução do livro de Atos, diz assim: Lucas revela em seu segundo livro o desenvolvimento da igreja primitiva depois da ascensão de Jesus, depois que Jesus
foi assunto ao céu. A ligação entre o Evangelho de Lucas e Atos pode facilmente passar despercebida, pois na sequência do cânon, Atos se esconde no vão entre os 4 evangelhos e as cartas de Paulo. É possível fazer uma leitura produtiva do Evangelho e de Atos de forma independente um do outro, mas é melhor lê-los em conjunto. Da mesma forma que você lê Atos dos Apóstolos, você também deve ler Lucas, lendo os dois juntos para ter um maior entendimento a respeito de tudo que está sendo relatado, tanto em um como no outro. Aí continuando, ele diz, de forma independente, mas é melhor lê-los em conjunto, a fim de enxergar o quadro teológico inteiro de Lucas, que Lucas deseja apresentar. O propósito de Lucas não é apenas narrar o passado, ele relata e organiza os acontecimentos pretéritos, as coisas que se cumpriram entre nós, quer dizer, no tempo em que Lucas ainda era vivo, né? Coisas que se cumpriram naquela época, né? Naquele momento. Você vai ver isso em Lucas, capítulo 1, versículo 1. De modo que possam nortear o presente. Atos costuma ser estudado por aqueles que buscam modelos de cristianismo autêntico e vigoroso. No entanto, não é a intenção de Lucas, por exemplo, fornecer modelos de organizações de liderança a serem seguidos à risca por igreja contemporânea. Seu objetivo é mostrar como Deus operou na igreja primitiva e por meio dela a fim de realizar sua vontade, de modo que os cristãos, muitas vezes impotentes, de acordo com os padrões do mundo, entendam melhor que Deus continuará a operar no mundo de maneira misteriosa e paradoxa, mas sempre poderosas. O propósito maior de Lucas ao escrever é, portanto, de ordem teológica, e sua narrativa histórica é sustentada por uma visão teológica cujo objetivo é mostrar de que maneira a importância momentosa da crucificação, ressurreição e ascensão de Jesus se manifesta na vida e na pregação da igreja. Lucas reveste seu propósito teológico com um relato histórico tão interessante que por vezes os leitores negligenciam a teologia. Atos não é um registro enfadonho de acontecimentos. A história da propagação do Evangelho pelo mundo mediterrâneo, começando por Jerusalém, é repleta de ação cativante. Isso aí é um relato, uma introdução a respeito do livro de Atos. E na lição do pastor Altair, ele coloca aqui no seu primeiro subponto, contexto geral. Dentro do contexto geral, passaremos a destacar alguns de seus aspectos. São eles: primeiro, o contexto político. A contribuição política veio dos romanos. Eles desenvolveram um sentido de unidade e solidariedade em todo o império, que se alinhava com a ideia cristã da unidade da raça humana, que se baseava no fato de que todos os homens estavam sob a pena do pecado. Romanos 13:23 e Romanos 6:23. Né? Que todos estavam no mesmo patamar. Todos os homens estavam sob a pena do pecado. E que a todos era oferecida a salvação. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. E Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 14. Que incluía num organismo universal a Igreja de Jesus. O corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, do 12 ao 14. Com a concessão da cidadania romana, contribuiu significativamente com a ideia de pertencimento, unidade, proteção, deveres e direitos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 37 e 38, e Atos 22, do 25 ao 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 37 e 38. Observe aí. Que diz assim: mas Paulo replicou: açoitaram publicamente e, sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançaram fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Veja que Paulo ali, ele usou da sua cidadania romana, e por conta eles não poderiam ser açoitados porque estavam ali pregando o evangelho. Por isso que ele vai dizer aqui:
com a concessão da cidadania romana, contributivamente com a ideia de pertencimento, unidade, proteção, deveres e direitos, que eles tinham direitos e por tudo ele era protegido pela lei romana. O segundo, ele vai dizer contexto infraestrutural associado à liberdade de ir e vir. Um excelente sistema de estrada foi criado pelos romanos, que passavam por montes e vales, levando os viajantes aos pontos mais longínquos do império. Veja que os romanos contribuíram também, né, para as estradas, e as estradas favoreceram os apóstolos a andar livremente por todo o Império Romano, podendo assim pregar o Evangelho, mesmo sendo perseguido naquela época, mas eles tinham livre acesso de ir e vir para onde quisesse por conta de as estradas. E até hoje ainda tem estradas que foram construídas naquela época, ainda são usadas, porque a infraestrutura deles é uma infraestrutura muito boa, e muitas coisas daquela época ainda estão sendo usadas nos tempos de hoje. E essas estradas favoreceram muito os evangelhos, levando os viajantes aos pontos mais longínquos do império. As estradas romanas e as cidades estrategicamente localizadas às margens dessas foram bem utilizadas por Paulo em sua tarefa missionária. Observe que Paulo sempre chegava em cidades e nessas cidades passavam as estradas. E eram muitas vezes cidades costeiras, né? Que tinha portos, tinha um grande comércio, muito fluxo de pessoas. E isso é que favorecia eles ir e vir para poder pregar o evangelho. Foi onde favoreceu as viagens missionárias de Paulo. Outro ponto que ele vai falar ali é o contexto intelectual. Os gregos contribuíram para a criação de um ambiente intelectual a partir da cidade de Atenas, Atos 17, 15 ao 34. Em decorrência da influência grega, a cultura rural da antiga república deu lugar à cultura intelectual do império. A gente observa que os gregos contribuíram com a língua, né? Contribuíram com a língua e com a cultura, que tudo, e eles eram bem organizados, e eles também contribuindo para a cultura intelectual do império e até a cultura rural da antiga república. Tudo isso aí os gregos também contribuíram. Paulo cita em seus escritos filósofos e poetas influentes da época. Naquela época tinha muitos filósofos e poetas influentes, e Paulo citava muitos deles. Você vai ver isso aí em Atos 17, 28, Tito 1 e 12. Os gregos também contribuíram para a língua, que se tornou universal ao tempo em que o Império Romano surgiu. Os romanos mais ilustres sabiam grego e latim. O Novo Testamento foi escrito originalmente na língua grega. E a língua grega era o que predominava naquela época. A língua grega era o que predominava, e era a língua, né, praticamente universal, que todo mundo falava grego. Tanto grego, muitos falavam grego, e outros também sabiam do latim. E por isso foi que contribuiu. Por quê? Porque ficou uma língua só. E ali você também observa que o Novo Testamento foi escrito originalmente na língua grega, o que favoreceu também, né, as pessoas entenderem o que estava sendo escrito. Outro ponto que ele fala também é o contexto religioso. Foi dos judeus que veio a principal contribuição religiosa para a expansão do Evangelho. Jesus era judeu, Lucas 3, do versículo 23 ao 38, e Atos 2, 29 ao 30. Os judeus pregavam um Messias que estabeleceria a justiça na terra. Ensinavam um sistema ético de elevado padrão e estabeleceram sinagogas por todo o império, que serviram de ponto de partida para a pregação de Paulo em diversos lugares. Observe que quando Paulo chegava numa cidade, ele procurava logo o que? As sinagogas para pregar o evangelho. E ele pregou em várias sinagogas. E teve uma certa oportunidade, um certo momento que ele foi até acusado de levar pessoas gentias para esses lugares, e muitas vezes foi até acusado por conta disso. Mas observe que os judeus tiveram também uma grande importância na propagação do evangelho, mesmo eles não querendo, né? Mas eles tiveram uma grande participação, porque as sinagogas foram ali o ponto de partida para a pregação do evangelho. Onde Paulo chegava, procurava logo uma sinagoga, ou senão uma praça, um lugar de muito fluxo de gente para pregar o evangelho de Cristo. Aí a gente observa que como foi aí se dando as coisas, né? Mesmo alguém não querendo o evangelho, mas ele mesmo já estava ajudando a propagação do evangelho. No segundo ponto aqui, o autor e o destinatário. Apesar do autor de Atos não ser expressamente indicado, a opinião tradicional é que foi Lucas, que escreveu também o evangelho que leva o seu nome. O médico e companheiro
de Paulo em suas viagens. Colossenses 4,14, 2 Timóteo 4,11 e Filemão 24. Desde o segundo século depois de Cristo, pais da igreja como Irineu, que viveu no ano 180 depois de Cristo, escreveram que Lucas foi o autor de Atos, o destinatário identificado pelo nome de Teófilo, Atos 1:1, que significa amado de Deus ou aquele que ama a Deus, que pode também ser usado como adjetivo geral, mas que no caso aqui se refere provavelmente a um nome próprio. A expressão excelentíssimo usada por Lucas indica que se tratava de uma pessoa importante, como por exemplo um oficial ou magistrado romano. Trata-se do mesmo destinatário do Evangelho de Lucas, Lucas 1, do 1 ao 4. Observe que ele era uma pessoa de patente, né? Pessoa importante, mas não se sabe qual era, né, a importância dele aí, nós não sabemos, mas só ele fala excelentíssimo, então prova que ele era uma pessoa importante. Uma pessoa importante, né? No terceiro ponto vai falar o propósito e temas do livro de Atos. Atos é descrito como um tratado, relato escrito, o livro, Atos 1:1, que narra a obra do Espírito Santo realizada através da vida daqueles que se dispuseram a obedecer a Jesus, proclamando a sua ressurreição e a salvação em seu nome. Ganham destaque os apóstolos Pedro e Paulo. Um panorama das primeiras 3 décadas da igreja primitiva é apresentado na medida em que a mensagem do Evangelho segue o curso orientado por Jesus, começando em Jerusalém e simultaneamente em toda a Judéia. Toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Atos 1:8, Atos capítulo 2, Atos capítulo 8, Atos 13 e versículos subsequentes. Os estudiosos de Atos percebem e apresentam ênfases ou propósito diferente na leitura deste livro, destacando o papel de Lucas como apologista, evangelista, historiador e teólogo. Vários temas doutrinários e teológicos são tratados, dentre os quais a ressurreição de Jesus, né, a vida e a organização da igreja, a contribuição financeira, a obra missionária, a inclusão dos gentios no povo de Deus, os sinais e maravilha e etc. No quarto ponto ele fala a data e o local da composição. A data mais provável da escritura do livro é cerca de 62 a 63 depois de Cristo. O local da sua composição é incerto, apesar das possibilidades sugeridas pelos eruditos de ter sido em Antioquia, Roma ou Éfeso. Não se tem uma resposta inequívoca e definitiva para esta questão. O local onde foi escrito não se tem certeza, né? Não sabem ainda direito. Mas provavelmente foi uma dessas cidades. Ou quem sabe talvez até quando ele estava acompanhando Paulo na prisão em Roma, né? Não sabe, porque o único que estava ali com Paulo na prisão em Roma só foi Lucas. O restante, nenhum deles estava, porque estavam outros fazendo outros mandados de Paulo, tomando conta de igreja, pastoreando outros lugares e não podiam estar ali junto com eles. E sempre quando ele estava acompanhando ele na prisão era Lucas. E ele sempre pedia para que Timóteo chegasse lá, mas a gente também não tem relato se Timóteo conseguiu chegar ou não. Na conclusão aqui do primeiro ponto, da primeira lição, da lição 1, ele fala: o livro de Atos tem um valor permanente para a igreja de todas as épocas. Lucas demonstra que a história da igreja não é uma disciplina fria e meramente acadêmica. Ele não narra os fatos para produzir meramente conhecimento, mas para transformar a vida e servir de paradigma para os seus leitores. A história da igreja em Atos é claramente parecida em diversos aspectos com a nossa história. Como já observado, Atos é um livro apologético, evangelístico, histórico, teológico e prático. Quando nós observamos Atos capítulo 1, do versículo 1 ao 5, né? Atos 1:5, que ele vai dizer aqui para nós. Atos capítulo 1, versículo 1 a 5.
Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Observe que ele fala que Jesus ensinava, não só fazia, mas também ensinava, né? Que certo momento ele pregava, certo momento ele ensinava, certo momento ele estava curando, certo momento ele estava ensinando os discípulos. Por isso que ele está dizendo ali, é ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que de respeito ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste, e porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Veja aí a promessa que Jesus já tinha deixado, instruído os apóstolos para que ficassem em Jerusalém. E quando nós observamos aí a respeito disso, contexto em contexto, a respeito da obra do livro de Atos, na obra que Lucas chama de seu primeiro livro, o Evangelho de Lucas, ele relata o que Jesus começou a fazer e a ensinar, Atos 1:1. Este segundo livro é a continuação daquela história. Nessa fase subsequente da história da salvação, Lucas narra o que Jesus continuou a fazer e ensinar por meio do Espírito Santo. Tá? Por meio do Espírito Santo. O impulso de cima para baixo, em que Deus irrompe na história humana por meio da encarnação, resulta no impulso de dentro para fora do Evangelho, em que o Espírito de Deus irrompe na vida dos crentes. Depois que Jesus sobe ao céu, o Espírito conduz os discípulos para que realizem avanço missionário no mundo. Observe que foi o Espírito Santo quem avançou, né? O Espírito Santo que realiza os avanços missionários, impulsionou os discípulos para fazer os avanços missionários no mundo. E deixa bem claro, depois que Jesus sobe ao céu, o Espírito conduz os discípulos para que realizem avanços missionários. Veja que foi o Espírito Santo e não os apóstolos propriamente dito. Eles foram impulsionados pelo Espírito Santo a realizarem avanços missionários, pregar o Evangelho da forma que Jesus instruiu, indo, né? Não só ficando, mas indo. Primeiro em Jerusalém, depois em Samaria, Judéia, até os confins da terra. Aí em Atos 1, do 1 ao 5, depois de seu sofrimento, apresentou-se a eles e lhe deu muitas provas convincentes de que estava vivo. Veja que depois, após a morte de Cristo, e ele aparece até os discípulos, vai até os discípulos, né? E prova a eles, mostrando a ele que o que ele tinha falado antes se cumpriu, que ao terceiro dia ele ressuscitaria, ele ressuscitou, e que ele estava vivo. Lucas associa a vida e a obra de Jesus, relatada em seu primeiro volume, à história da igreja e a sua missão ao recordar a dedicatória a Teófilo. Lucas 1, do 1 ao 4. É provável que Teófilo fosse um cristão proeminente e talvez tenha financiado a produção e a disseminação das duas obras. Tá vendo? Ele tivesse financiado, né, a produção e a disseminação das duas obras. Quer dizer que conseguiu, além de fazer, espalhou ela por todo o mundo, espalhou ela por aquela região para que as pessoas pudessem ter acesso. A estadia de 40 dias de Jesus com o discípulo traz à memória os 40 dias no deserto, no início de seu ministério. Lucas 4:2. 40 é um número bíblico, arredondando, usando em textos judaicos em referência a um período em que ocorre instrução para o trabalho que está por vir. Dá instruções aos apóstolos que havia escolhido. Lembra o leitor que Jesus escolheu os apóstolos. Eles não se ofereceram para essa função. E os apóstolos foram escolhidos por Cristo. Eles não se ofereceram para essa função. Ele é quem escolhe. Agora ele lhes dá a ordem para testemunhar, para pregar, para falar tudo aquilo que Jesus ensinou pelo mundo. Lucas 9, 1 e 2 e Atos 9 e 15.
O reino de Deus era o cerne da pregação de Jesus. E a história de Atos diz respeito ao avanço dessa proclamação por todo o mundo. Atos 8:12, 14:22, 19:8 e 20:25. A proclamação do reino de Deus emoldura o livro. Atos 1:3, 28, 23 e 31. A lembrança do batismo de água por João Batista, também deve trazer à memória sua profecia de que alguém mais poderoso do que ele viria para batizar com o Espírito Santo e com fogo. João deixou bem claro isso, que ele batizava com água. Mas vinha alguém mais forte do que ele, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Essa profecia se cumprirá em breve. O fato de Jesus continuar a ter comunhão à mesa com seus discípulos é prova irrefutável de sua ressurreição física. Lucas 24, 38 a 43. Ele não tem visões místicas. Foi durante esse período que ele apareceu a mais de 500 irmãos e a Tiago, seu irmão, porque o irmão de Jesus, nem ele mesmo acreditava em Cristo. Mas a partir do momento que ele viu Jesus ressuscitado, aí ele começou a crer em Cristo como sendo o Messias prometido. Mas Lucas não narra esses acontecimentos. Concentre na preparação dos discípulos para a sua missão. Tá vendo? Esse é um panorama do livro de Atos dos Apóstolos. A nossa primeira lição aí foi introdução ao livro de Atos. Só uma introduçãozinha ao livro de Atos. Na próxima, nós vamos para a lição do estudo 2, a ressurreição de Jesus. E espero que você que está aí inscrito no canal acompanhe, fique acompanhando, que vão ser 3 lições a respeito do livro de Atos. E toda semana a gente vai estar gravando um vídeo para deixar os irmãos a par desta lição, que foi uma lição bem elaborada pelo pastor Altair Germano, Atos dos Apóstolos. Vai ser o nosso estudo durante esses vídeos. São 13 lições. Agradecendo a você que já está inscrito no canal, você que não se inscreveu ainda, se inscreva, curta, comente, fale aí para nós o que você acha, que a sua opinião, para que possa melhorar mais alguma coisa. Desde já agradecendo a todos vocês que estão inscritos. Muito obrigado por tudo e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.